Senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui presente, quero me manifestar, senhor presidente, falar do processo ainda em curso nesta casa, e que o ano passado, quando estudamos aqui e aprovamos a lei orgânica municipal, nós tínhamos instituído, ficou aqui por lei, o subsídio máximo dos vereadores correspondente a 30% da receita com folha de pagamento. E hoje nós temos uma comunidade, alguns segmentos da comunidade presente nesta casa, fazendo um debate, muitas vezes, sem aprofundamento e sem uma discussão profunda do aumento real de salário proposto para o executivo, para o legislativo e para os outros cargos do nosso município. E isso nos traz uma realidade do município de 24 mil habitantes, como o Icaraí, que está dentro do contexto regional, estadual e federal, e que passa pelo caminho de aumento salarial, que é um dever desta casa, para o biênio 2017 a 2020, voltar aos subsídios. Mas é de pensar e não só transformar isso numa discussão meramente política para alguns, mas de aprofundar. E aquele que tem compromisso com o dia a dia, e se dedica, e que assume o compromisso de atender o cidadão, muitas vezes para dizer não na prefeitura como executivo, precisa ganhar para se manter e manter o estado de prefeito. Acredito que o valor correspondente aqui estabelecido não foge, como o próprio Prédio disse, à realidade do nosso município. Pelo contrário, é o valor justo para aquele que dedica a sua vida em 4 anos a servir ao cidadão de Icaraí. Porque não é só servir com salário, mas tem ações muito mais importantes que a gente pode prejudicar o município, como tem ações neste município de Icaraí. Que a minha geração vai passar e não vou pagar dívidas que ficaram no passado cometidas por gestores irresponsáveis que passaram por essa cidade. E o subsídio dos vereadores, que esta casa tanto discussou e a gente precisa discutir. Não é questão do vereador ganhar 7 mil, mas fazer uma discussão profunda do repasse que vem para esta casa. O 2/10 desta casa, ele hoje corresponde na realidade a 128 mil, que corresponde a nós vereadores de salário líquido de 5.010 e 55 mil, o restante para outras atividades da casa. Então, a esse teto, que será aumentado, ele passará um valor maior. E outras despesas que ocorrerão no seu dia de vereador. Quem foi vereador, quem é vereador e quem irá ser vereador, vai sentir na pele e saberá. Quando a população, que não na questão no assistencialismo, mas na sua necessidade básica de sobrevivência no seu dia a dia, sabe muito bem das dificuldades que o nosso povo passa. Quando pede a gasolina, quando pede o feijão, quando pede o cimento, quando pede o arroz, quando pede para pagar a sua água na sua casa, que não é função do vereador, mas que muitas vezes o vereador tem que tirar do bolso para fazer. Diga-se de passagem os vereadores que passaram por aqui, e os que irão passar em 2017, talvez não esteja mais aqui, mas irá também passar por esse momento. Até porque a política enraizada do nosso país, e nosso estado e nosso município, com essa política de assistencialismo, de levar e de trazer as pessoas assim. Que bom que retornamos e fizemos outra essa discussão. E que muitos que estão aqui hoje dê prova do seu trabalho público, chegando na hora certa e saindo na hora certa. Porque eu, enquanto vereador desta casa, sempre honrei estar aqui nos meus dias de sessões, sempre faltar por justificativa. Então, peço que todo funcionário público possa cumprir este mandato, de chegar na hora certa e de sair e de, com responsabilidade, cumprir. E muitas vezes não falta a esse compromisso. Mas o ente público que tem a sua função de exercer a função pública, eu não estou falando com demagogia, porque as datas estão aí e sabem da minha presença todos os dias nesta casa, para discutir as sessões ou fora delas os problemas de Icaraí. E que infiltramos, e não podemos enganar a população com os problemas vivenciados em Icaraí hoje, com a falta de água, o problema da educação, como muito discutimos nesta casa, aumento que damos a reais aos servidores públicos de nível 1, aos professores, e que discutiram de forma errônea, estava se discutindo o repasse da questão dos
milhões que foi debatido aqui, e graças ao advogado que veio de Salvador, pôde discutir claramente, criar uma comissão para debater para retirar o recurso do subsídio dos professores. As nossas servidores municipais, que claro sim merecem ganhar bem, faz jus ao trabalho daqueles que realmente trabalham. E é necessário se fazer isso, dar aumento real a todos aqueles. E que precisa discutir. Que bom que nossa cidade tenha vereadores e não vereadores candidatos a se comprometerem o ano que vem com uma Vigaraí melhor e mais planejada. Mas que faz planejamento, com dinheiro em caixa e com grande satisfação para a população. Não é fácil fazer a discussão no momento de hoje, mas é preciso discutir o momento e se planejar o futuro. Quero dizer também, como secretário aqui para a nova vereadora Adriana Assis, que estamos fazendo sim, estamos apoiando no Cajueiro a retomada da feira econômica daquela comunidade. No dia 3 de julho, domingo, iremos retornar autonomicamente aquilo que foi deixado atrás. E muitas vezes, pela força econômica e social do nosso município, deixou de se fazer. Nós iremos retomar, porque acreditamos na força do trabalho, no compromisso do cidadão em produzir e vender. E que todos possam participar e dar a sua contribuição para a Vigaraí melhor. Quero dizer também, nessa noite de hoje, senhor presidente, a questão da Vila de Santa Isabel. A iniciativa de alguns moradores de lá, de ter ido até a região das nascentes. Conhecer de perto o que é a nascente, o que é o nosso abastecimento de água que está falindo. Né? Essa crise nos faliu. 10 meses de seca levou o sistema à falência total. E há uma discussão em encaminhamento, e que muitas vezes não queremos fazer. A falta de chuvas, né, nos levou à crise e a comunidade de Vila Santa Isabel. Né? O teve lá, viu de perto como é a nascente frágil das nossas comunidades, da nossa vida. Como o Cajueiro também, precisa repensar. Estamos tomando a decisão com os 2 assentamentos lá, de fazer uma SUD, uma barragem para que a comunidade possa não depender tanto do sistema da Vila. Um sistema outro, porque um grande laudo da UESP, pelos engenheiros da Universidade Federal, já aponta que dificilmente nosso córrego voltará a correr e voltará a ter água em algum lugar. Isso é um momento difícil de que nós precisamos enfrentar esta crise hídrica com coragem e com determinação. Então esse é o caminho que a cidade precisa tomar e que nós, vereadores, podemos tomar também. Então nesta noite seria isso, também falar, senhor presidente, e que possamos viver dias melhores para a nossa Vigaraí. Muito obrigado.